Responsabilidade, meus irmãos, de oficiais na Igreja do Senhor Jesus. Talvez para alguns pode ter a surpresa de dizer, o Willer? Então eu quero já esclarecer aqui. O Willer é um querido irmão dessa igreja. Deus aprove alguns percalços e ele já foi diácono aqui nessa igreja e exerceu com muita galhardia aqui, mas por um tempo ele ficou distante por um propósito do Senhor Deus e ele pediu a exoneração do cargo. Ele foi coerente com isso, ele saiu e pediu exoneração e voltou, meus irmãos, e olha que a igreja identificou esse ofício na vida dele, se tornou membro, e aí então, quando teve a eleição, a igreja o separou para esse ofício que ele já tinha. Então, ainda que ele poderia receber só a investidura, mas como ele pediu exoneração, e aí então agora ele recebe a ordenação e investidura novamente para esse ofício. Então, querido diácono Willer, que a graça do Senhor Deus continue te sustentando, meu irmão, dando esse destaque para o nosso querido irmão. Irmãos, eu gostaria de convidá-los rapidamente. Nosso culto hoje está atípico, vocês já perceberam. Nós passaremos agora para o momento da exposição da palavra do nosso Deus, a continuação da exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 27 e 30. Os podem orientar as mães que talvez possam estar com alguma dificuldade com os filhos, que nós temos uma área reservada lá em cima do berçário, que é bem mais espaçoso para talvez alguma atividade com a criança. Não é culto infantil mesmo, nada disso. Talvez a criança precisa um pouquinho, de um tempo até acalmar e depois ela pode vir. Tem um ambiente propício para isso, na parte de cima aqui. Qualquer coisinha os diáconos podem orientar lá. Eu digo isso porque nós temos muitas crianças no nosso meio, é uma bênção, mas eu sei também o desafio que é conseguir manter a criança aí no colo, no culto. Filipenses capítulo 1, versículos de número 27 a 30, são os versículos finais desta carta, na verdade, deste capítulo. Todos acharam aí? Posso ler? Diz assim a palavra do nosso Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, aqui nós estamos na finalização deste capítulo, depois de um tempo aqui que nós já iniciamos a exposição desta carta. Vocês sabem que esta carta é uma carta da prisão. O apóstolo Paulo escreve numa limitação de liberdade, mas ele tinha uma outra certa liberdade, porque essa prisão não era uma prisão numa masmorra, ainda que da masmorra ele poderia também escrever cartas como ele escreveu da segunda prisão, mas essa daqui é a primeira prisão do apóstolo Paulo. Ele está numa residência, numa casa em Roma, e de lá ele recebe visita e envia cartas para algumas igrejas, e aqui Filipenses é uma. E nós vimos no sermão passado, meus irmãos, que o apóstolo Paulo mostrou para a igreja que há uma tensão na nossa vida em querer viver para servir a Deus aqui nesse mundo, mas também, se a morte vier, você não ficar desesperado com isso, porque a morte é lucro, mas o viver é Cristo. Nós vimos isso. Então nós vivemos essa tensão, vimos o sermão semana passada. Hoje eu quero ver com vocês que em seguida Paulo vai fazer aqui uma exortação. Ele
olha para a igreja de Filipe, faz uma leitura do que está acontecendo com aqueles irmãos, porque ele recebeu informação por Epafrodito, um companheiro do apóstolo Paulo, que levou informação para ele de como estava aquela igreja. Então Paulo aproveita para escrever, e aqui ele faz uma exortação que vale para nós aqui. Paulo não sabe da situação da nossa igreja, Epafrodito também não, mas o Deus que inspirou Paulo sabe da situação da nossa igreja. Então a mensagem de hoje também é importante, relevante para nós. Irmãos, eu não sei quantos de vocês aqui assistiram aquele filme O Gladiador. Tem o 2 que saiu aí recentemente, mas é o primeiro, o antigo. Este filme tem uma cena muito interessante. Vocês sabem que é um filme de ação, acontece na sua maioria na arena do Coliseu, onde os cristãos, muitos foram martirizados. E tem uma cena do gladiador que é o máximo. Ele entra para lutar com outros gladiadores contra a fúria do César no comando dos seus soldados. E quando eles entram na arena, é interessante que eles entram com um capacete, com a espada e com o escudo. Mas todos sabem que aquela batalha é uma batalha perdida. Aqueles gladiadores irão morrer de forma cruel naquele momento, porque o equipamento deles não iria salvá-los. Mas o que é interessante é que tem um líder, que é o Máximo, quem já viu esse filme, ele dá uma palavra que eu achei interessante. Ele, depois que está no centro da arena, os portões iriam se abrir, os seus algozes iriam sair nas carruagens com lanças, talvez feras, tem tigres que serão lançados sobre eles. Ele então, antes dos portões abrirem, ele diz assim: o que quer que saia desses portões, teremos mais chances de sobreviver se ficarmos juntos. E aí a frase que impacta é: se ficarmos juntos, sobreviveremos. Aquilo ali é uma grande lição, meus irmãos, de unidade, especialmente do texto que eu li agora para vocês, porque o assunto que eu quero tratar com vocês é essa exortação que o apóstolo Paulo dá para a igreja viver unida. O texto que nós vamos explicar esta noite usa um termo militar. Ele diz: vocês devem estar firmes, vocês devem estar juntos e vocês devem ter o mesmo combate. Então, nessa batalha, ele fala para a igreja, nós precisamos ser coerentes. Eu vou ver aqui no versículo 27, ainda no versículo 27 ele vai dizer que tem que haver cooperação mútua, e no final, versículo 28 a 30, ele vai dizer que tem que haver confiança entre os membros da igreja. Meus irmãos, a maior arma contra o nosso inimigo é uma vida piedosa, coerente e digna diante do Senhor Deus. Então vamos lá para o nosso texto rapidamente. Meus irmãos, vamos ver aqui a necessidade de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Olha aí comigo o versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Bom, meus queridos irmãos, que texto é esse? O apóstolo Paulo acabou de dizer que nós vivemos uma tensão de que morrer é lucro, é partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas ele tem uma convicção que se ele ficar, ele quer ficar por causa do serviço santo, e agora então ele vai dizer que nesse serviço santo nós temos que viver de maneira a estabelecer uma norma ética na comunidade. Meus irmãos, e é assim mesmo, a fé que nós abraçamos precisa moldar o nosso caráter. A igreja é levantada para testemunhar. Precisamos viver de modo digno do Evangelho para não sermos causa de tropeço para ninguém. Para ninguém. Viver de modo digno do Evangelho
para que não barateemos o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Viver de modo digno do evangelho de Cristo para ganhar outros com o nosso testemunho. Viver acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós não somos aqui dessa terra, a nossa pátria está nos céus, nós vamos ver isso aqui para frente, mas ainda estamos aqui neste mundo, e como membro ainda deste mundo, somos cidadãos da terra. Então a palavra viver ali tem essa conotação, você ainda é um cidadão, então você é cidadão dessa terra, viva de modo digno do evangelho de Cristo. Viver de modo digno para sermos exemplo na nossa comunidade. Meus irmãos, como que a igreja de Cristo está precisando disso nos dias de hoje? Como que nós precisamos olhar e ver que de fato nós temos algo em comum, e que essa nossa vida aqui é uma vida que enaltece e exalta o Senhor Deus, mas isso de forma digna. Podemos ter gostos diferentes, podemos pensar em coisas diferentes, mas tem algo que nos une, tem algo que pega a nossa mente, as nossas vontades e nos abraça, meus irmãos, como um só, mesmo sentimento. E o sentimento aqui é o sentimento que está em Cristo. Cristo é a minha referência. Então, vivei de modo digno, e de modo digno do evangelho de Cristo. Não é viver de modo digno daquilo que o pastor diz na igreja, daquilo que é um dogma apenas humano da igreja, é do evangelho de Cristo. E ele diz que isso tem que ser acima de tudo, porque não adianta nada você fazer, e se você não vive de modo digno do evangelho. Deus não está interessado no que você faz para Ele, Ele quer você para Ele. Você tem que ser. E ele diz aí que ele tem vontade de ver aqueles irmãos. Então, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que vocês estão firmes. A palavra firmes aqui é firme mesmo, é como uma estaca, é gente que não se abala, é gente que não sente a pressão com muita facilidade. Ela está firme, e diz aí, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, a necessidade de unidade no meio da igreja mesmo, o trabalho junto, a equipe. Lembra da cena do filme? Máximo, ele disse, se nós ficarmos juntos, não era só ele não ia salvar ninguém, é uma equipe, eles fecharam entre si, era intransponível, o inimigo não conseguia atingi-los. Assim é a igreja tem que estar unida, porque os ataques do inimigo é feroz. Então nós precisamos estar imbuídos nesse trabalho. Por que Paulo diz isso? A igreja de Filipos estava sendo atacada numa área vital, a quebra da comunhão. Aqui mesmo nessa carta, no capítulo 2, rapidinho, olha o que diz aí o versículo de 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4. Preste atenção nessa narrativa. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Meu Deus! Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Prestar atenção, Paulo está dizendo, eu sei que morrer é lucro, mas viver aqui é viver de modo digno. E ele dá uma descrição. Ainda no capítulo 4, versículo de 1 a 3, ele esclarece um pouco mais. Ele diz assim, Filipenses 4, de 1 a 3. Portanto, meus amados, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Paulo elogia primeiro, né? Ele faz
na apresentação. Aí ele diz: permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo aqui não foi tão ético. Ele deu o nome. Pensa que coisa. Aí os irmãos iam pegar aquela cara e falar: Evódia, hein? Sintique. A gente não sabe quem é, mas lá na igreja sabia quem era. Mas ele dá um nome, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha que pastor, ele deu um nome, mas ele elogiou, falou assim: eu estou dando nome para a igreja saber que essas irmãs são valiosas, elas são importantes no ministério, mas está tendo uma desavençazinha aí, um está falando uma coisa, outro, um tem um gosto, outro tem outra, e isso está incomodando a comunidade. Então, meus irmãos, a unidade da igreja deve ser expressa em várias áreas. Primeira, a unidade de coração e de mente. Você viu que ele falou alma e espírito? Alma e espírito para nós são as mesmas coisas, mas ele está aqui usando metaforicamente as palavras. Então ele está dizendo: você precisa ser unido de coração e unido de mente, nessa unidade para a glória do nosso Deus, e também unido no trabalho e unido na fé. Por isso que a nossa igreja é uma igreja de tradição reformada, para ter uma distinção tão clara do que é a nossa fé. E por último, meus irmãos, olha aí o versículo 28 a 30, rapidinho. Ele diz assim, aqui ele vai falar da necessidade de coragem em meio à perseguição. É aqui que, olha o que ele diz no versículo 28, ele diz assim: e que em nada estejais intimidados pelos adversários. A igreja tinha muitos adversários, adversário interno e adversários externos, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Ele vai explicar isso aqui um pouquinho mais à frente, nós vamos chegar lá no capítulo 3, versículo 17 e 18, Filipenses 3, 17 e 18, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, presta atenção, entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Meus irmãos, eu não sei se ele escreveu isso por força de expressão ou se ele estava chorando mesmo. Eu penso que estava chorando mesmo. Ele diz que são inimigos da cruz de Cristo. Então a igreja enfrentava perseguição dentro e fora. Volta lá para Filipenses 1, 29. Por isso ele diz assim, quando os irmãos pegaram essa carta, deve ter falado assim: que isso, Paulo? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Meus irmãos, vocês prestaram atenção no que Paulo disse? O convite para vir a Cristo tem que ser feito nesta qualidade. Como que nós convidamos as pessoas para vir a Cristo? Você quer vir para Jesus? Que maravilha, venha, porque Jesus é lindo, você também é lindo, venha que Ele vai te abençoar, você botando a tua confiança nele, Ele vai ser contigo. Sim, mas alguém disse para você que se você vier para Cristo você vai padecer? Se ninguém te falou, te enganaram. Eu sempre, quando converso com os irmãos na classe de catecúmeno que vão professar a fé publicamente, eu digo para eles: você está certo disso? Porque ainda dá tempo de desistir. Você sabe o que você está abraçando? Você está abraçando uma fé perseguida, uma fé de sofrimento. Não é uma fé de triunfo aqui neste mundo, porque aqui nesse mundo você pode morrer por causa dessa fé. Bom, aliás, foi isso que o Senhor Jesus disse. Talvez Paulo está influenciado por aquilo que ele ouviu das palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo de número 11, 12. O Senhor Jesus disse assim, é o Sermão do Monte, Mateus 5,11: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriares,
e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Meus irmãos, quem é que gosta de ser injuriado? Quem é que gosta de ser perseguido? E olha o versículo 12. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essas palavras foram ditas para os discípulos. Vocês querem me seguir? Então deixa eu dizer para você o que significa me seguir. É negar-se a si mesmo, é abnegar-se da sua vontade. E mais, vocês serão odiados, vocês serão perseguidos. Meus irmãos, é esse Jesus que é apresentado aí hoje? Ou é um Jesus que está na mente do pastor? Aliás, Paulo disse assim para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, serão abençoados, serão perseguidos. Você já leu isso daí alguma vez ou você pulou esse versículo? Então, quando você é afrontado por causa da sua fé, quando você vê alguma coisa acontecendo no meio do povo de Deus, lembre-se disso, meus irmãos. Então, nos parece que os planos de Deus para a igreja incluem o sofrimento. Se tem alguém aqui que está se preparando para professar a fé, e que você está pensando que vai ser as mil maravilhas, um mar de rosas, eu quero dizer para você que pode ser um mar de rosas, mas com espinho e tudo. Então ainda dá tempo de desistir, porque é essa a informação que nós temos. Por isso é que Paulo, volta lá para Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Então, o sofrimento é uma graça, meus irmãos. É da parte de Deus. Jó que o diga, quem tem participado conosco aí. E por último, versículo 30, Paulo diz à igreja que, embora separados geograficamente, eles estão alistados na mesma batalha. Olha que coisa. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ele está preso, meus irmãos. O combate é que ele não nega a fé, ele está preso. Então Paulo está dizendo: tendes o mesmo combate, não recue, não desista, trinca os dentes, não negue o teu Salvador. Isso daqui é muito propício para o primeiro século, meus irmãos, que o Coliseu estava lá aguardando os cristãos. Para nós aqui não faz muito sentido não, porque não tem nenhum Coliseu aí esperando a gente. Talvez tenha um juiz que cidade ditador na nossa nação e que às vezes a nossa fé está sendo ameaçada, mas não chega nem perto do que esses irmãos aí sofreram, meus irmãos. No capítulo 2, versículo 15, Paulo diz assim, Filipenses 2,15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Isso aqui vale, meus irmãos. Essa geração continua pervertida e corrupta, e nós somos chamados para brilhar neste mundo, como luzeiros, diz aí o apóstolo Paulo. Então eu quero concluir, meus irmãos, estas palavras do apóstolo Paulo, pensando algumas coisas com vocês aqui. Vocês prestaram atenção rapidamente neste texto tão curtinho, mas de tamanha responsabilidade. O texto nos encoraja a viver de modo digno do Evangelho de Cristo mesmo, enfrentando as dificuldades com coragem e juntos, meus irmãos, unidos. Devemos manter uma postura firme na fé, não negue a sua fé, mesmo se levantar uma perseguição. Não recue. Devemos buscar promover a união e o apoio mútuo entre os irmãos. Preste atenção que as palavras que foram ditas para os diáconos aqui servem para todos nós. Nós devemos buscar promover a união, meus irmãos. Às vezes as nossas atitudes levam à desunião. Nós somos pacificadores. Existem caminhos legais para a gente resolver os problemas que surgem no nosso meio. Se você tiver problema com o irmão, chama ele em particular.
Eu já disse isso aqui na igreja e vou repetir. Se algum dia você chegar para mim e falar do irmão que for, a primeira coisa que eu vou te perguntar é: você já foi lá conversar com ele? Não, Deus me livre, não fui não. Então não fala comigo nada. Eu não quero nem ouvir, porque primeiro você tem que resolver lá. Isso acaba com a fofoca na igreja, meus irmãos. Então nós devemos buscar promover a união e o apoio mútuo entre os irmãos. E por último, meus irmãos, talvez aqui a mais intensa, devemos não temer aquele que pode matar o nosso corpo e não pode matar a nossa alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Eu estou citando as palavras do Senhor Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 18. O Senhor Jesus disse assim, Mateus 10, 18. Acho que não é isso não. 10, 28, desculpa. 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Que Deus em Cristo assim nos abençoe, nos encorajando, meus irmãos, a vivermos de modo digno do Evangelho, especialmente nós aqui nesta igreja. Uma igreja no centro da cidade, é chamada para testemunhar nesta cidade e em outras cidades, que a nossa vida seja um testemunho de quem é o Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai.